E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vou falar sobre a Loteca 1178, são meus segundos palpites. Nesses palpites aqui eu vou com 3 duplos e confesso que 3 duplos é pouco. Apesar de ser início, né, de Libertadores e Copa Sul-Americana, para alguns times jogos já são decisivos, né? Então sem enrolação, vamos aqui falar sobre o vídeo 2 da Loteca 1178. O primeiro jogo, Flamengo e Central Córdoba. O que eu trago aqui de informação é que o Flamengo não perdeu em nenhum de seus últimos 15 jogos. O Flamengo não perde em casa há 7 jogos. Geralmente o Flamengo ele vence o primeiro tempo 35% das suas partidas e o Córdoba 30%. E no segundo tempo o Flamengo vence 35% e o Córdoba 30% das suas partidas. Os números de aposta para esse confronto: 1.30 para o Flamengo, 5.0 para o empate e 11.0 para o Central Córdoba. A porcentagem do jogo: 72% para o Flamengo, 19% para o empate, 9% aí para o Central Córdoba. Bom, nesse primeiro palpite não tem muito o que dizer, né? Flamengo, um dos melhores elencos do Brasil, quiçá das Américas, né? Aqui eu tô indo seco no Flamengo. O Flamengo empatando essa partida aqui pelos números, né, e pela porcentagem aqui, eu já considero uma zebraça. Jogo 2, Caracas e Cienciano, um jogo já mais complicado, né? Duas equipes de níveis parecidos. O Caracas faz 6 partidas que ele não perde, geralmente ele vence 33% do primeiro tempo de suas partidas, já o Cienciano 19%, e o segundo tempo o Caracas ele vence 33% e o Cienciano 19%. O vencedor do último encontro entre eles foi o Caracas. A porcentagem do jogo tá assim: 2.30 para o Caracas, 3.20 para o empate e 3.30 para o Cienciano. A porcentagem do jogo: 41% para o Caracas, 30% para o empate, 29% para o Cienciano. Bom, nessa partida aqui eu tô levando em consideração o Caracas, né, jogando em casa. Tem esse histórico aqui de não perder, né, suas últimas 6 partidas. Como é uma equipe de nível parecido, mesmo assim eu ainda vou usar um dos meus duplos. Eu tô indo de Caracas e empate, me baseando aqui para algumas informações do primeiro vídeo e esses números aqui também do segundo vídeo. Jogo 3, Libertad e Talleres. O que eu trago aqui de informação é que o Libertad não perdeu nenhum dos seus últimos 17 jogos. O Bruno deixou um comentário falando que no meu primeiro vídeo eu falei que o Libertad perdeu, né, a primeira partida, e na verdade eu falei errado. O Libertad ele venceu o seu primeiro jogo. Valeu por deixar o comentário aí, Bruno. Então essa informação aqui ainda tá confirmando isso, né, que o Libertad não perdeu nenhum dos seus últimos 17 jogos. O Libertad ele não perde em casa há 10 jogos. O Talleres ele não ganhou em seus últimos 4 jogos, mas em compensação o Talleres não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos quando joga fora de casa. As odds desse confronto: 2.70 para o Libertad, 2.90 para o empate e 2.90 para o Talleres. As porcentagens aqui para a partida: 34% para o Libertad, 33% para o empate, 33% para o Talleres. Outra partida bem equilibrada, mas aqui, pelo que jogou o Talleres, eu ainda continuo acreditando mais no Libertad, que vai estar jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo seco no Libertad, mas se você tem condições de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 4, Botafogo e Carabobo. O Carabobo não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Botafogo geralmente vence o primeiro tempo em 25% das suas partidas e o Carabobo 32%, hein? Aqui a mesma informação para o segundo tempo, né? 25% para o Botafogo e 32% para o Carabobo. Uma informação importante aqui é que quando o Botafogo lidera a partida por 1-0 em casa, geralmente 90% dos jogos ele consegue vencer. Os números de aposta para essa partida: 1.14 para o Botafogo, 8.0 para o empate, 17.0 para o Carabobo, hein? A porcentagem do jogo: 82% para o Botafogo, 12% para o empate e 6% aí para o Carabobo. Bom, aqui é outra partida igual a do Flamengo, né? O Botafogo jogou muito bem contra o Juventude o segundo tempo, mostrou um futebol parecido, né, com o do ano passado. E como o Botafogo precisa vencer muito essa partida jogando em casa, eu tô indo seco no Botafogo. Um empate eu já considero uma zebra aqui nesse jogo, viu?
Jogo 5, Grêmio e Grau. Eu trago aqui de informação que o Grêmio sofreu gols em cada um dos seus últimos 8 jogos. O Grêmio vence 21% do primeiro tempo das suas partidas, já o Atlético Grau 34%. Então o Grêmio precisa ficar de olho. A mesma informação aqui para o segundo tempo. E quando o Grêmio está vencendo por 1-0 em casa, ele vence a partida 69% dos jogos. As odds desse confronto, 1.22 para o Grêmio, 6.25 para o empate e 13.0 para o Grau. Porcentagem do jogo, 78% para o Grêmio, 15% para o empate, 7% aí para o Grau. Que também o Grêmio vem apresentando um futebol muito competitivo em suas partidas, mesmo às vezes o resultado não sendo o esperado, né? E contra esse time do Grau, jogando em casa, a torcida apoiando, eu também tô indo seco aí no Grêmio. Vamos ver se bate esse palpite aqui no jogo do Grêmio, hein? Jogo 6, América de Cali e Corinthians, em que pedreira para o Corinthians. O América de Cali ele não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Jogando em casa, o América de Cali ganhou 5 jogos consecutivos. O América de Cali não perde em casa há 7 jogos. E o Corinthians não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. As odds desse confronto, 2.40 para o América de Cali, 3.0 para o empate e 3.30 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 40% para o América de Cali, 31% para o empate e 29% para o Corinthians. Bom, pegando informações aí do primeiro vídeo, né? O Corinthians tem uma missão muito difícil, né? Venceu o América de Cali lá. Acabou perdendo em casa, né? Para o Huracan. Então já vem com esse peso aí nas costas. Precisa melhorar no grupo. Só que vai enfrentar um adversário muito complicado. Aqui para essa partida, olhando esses números, né? Que estão bem equilibrados entre eles. Eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de América de Cali e empate entre eles. Jogo 7, River Plate e Barcelona. O River Plate ele não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Geralmente o River Plate vence o primeiro tempo 27% das suas partidas e o Barcelona em 40% das suas partidas. A mesma informação aí para o segundo tempo. E o River, quando ele está vencendo em casa por 1-0, ele vence a partida 77% dos jogos. Os números de aposta para essa partida, 1.42 para o River Plate, 4.50 para o empate, 7.50 para o Barcelona. Porcentagem do jogo, 66% para o River Plate, 21% para o empate, 13% para o Barcelona. Aqui, apesar de estar muita vantagem, né, para o River Plate nos números, Barcelona é um time muito competitivo. O River Plate tem um bom retrospecto em casa, né, não perde aí há 5 jogos. Aqui caberia um duplo tranquilo, né? Se você fosse jogar um duplo, eu colocaria River Plate e empate, mas nesse jogo aqui eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 8, Estudiantes e Universidade do Chile. O Estudiantes, ele não perde em casa há 7 jogos, geralmente vence seu primeiro tempo em 28% das suas partidas, e o time do Chile, 41%, hein? Ficar de olho aí, se o Universidade fazer um gol primeiro, complica, hein? A mesma informação aqui para o segundo tempo, e quando o Estudiantes abre o placar em casa, ele vence 69% dos jogos. Os números de aposta para esse confronto, 1.61 para o Estudiantes, 4.20 para o empate e 5.0 para a Universidade de Chile. A porcentagem do jogo, 59% para o Estudiantes, 22% para o empate e 19% aí para a Universidade de Chile. Um jogo que eu considero muito equilibrado, mas para essa partida aqui estou levando muito em consideração esses números e também, né, o Estudiantes jogando em casa, e por esse motivo eu estou indo seco aí no Estudiantes. Jogo 9, Vasco da Gama e Porto Cabello. O que eu trago aqui de informação é que o Porto Cabello não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. Porto Cabello não sofre gols há 4 jogos consecutivos. O Vasco geralmente ele vence o primeiro tempo aí 25% das suas partidas e o Porto Cabello 28%. A mesma informação aqui para o segundo tempo. Os números de aposta para essa partida, 1.20 para o Vasco, 6.50 para o empate e 15.0 para o Porto Cabello. A porcentagem do jogo, 79% para o Vasco, 15% para o empate e 6% para o Porto Cabello. Bom, eu tô acreditando que nessa partida aqui o Felipe Coutinho vai jogar. É uma diferença muito grande, né, quando ele tá em campo. Seu último jogo aí contra o Corinthians, né, o Vasco não jogou bem, não conseguiu criar. Tudo bem que tava com um time misto, né, mas mostrou muita fragilidade defensiva. Só que é o Vasco jogando em casa contra um time, né, que não tem muita tradição assim em campeonatos internacionais. As odds e as porcentagens muito alta para o Vasco. Eu ainda quero dar uma chance para o Vasco, eu tô indo seco no Vasco. Mas se você tem condições, eu ainda colocaria um empate aqui, porque o Vasco ainda não tá
tá passando muita confiança, né? O Khalid lá tá muito pressionado. Se esse time do Porto Cabede faz um gol primeiro, eu acho que o caldo vai azedar, viu? Jogo 10, Independente Del Valle e Universitário. O que eu trago aqui de informação é que o Independente Del Valle não perde em casa há 7 jogos. O Universitário tem uma sequência de 5 vitórias. O Desportivo Universitário aqui não perde nenhum dos seus últimos 6 jogos. E conseguiu ainda marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos, hein? Pedreira aqui para o Independente Del Valle, hein? As odds desse confronto, 1.48 para o Independente Del Valle, 4.10 para o empate e 7.0 para o Universitário. Porcentagem do jogo, 64% para o Independente Del Valle, 23% para o empate, 13% para o Universitário. Considero uma partida equilibrada aqui pelos números, né? Apesar de acreditar mais aqui no Independente Del Valle, time muito forte, vai estar jogando em casa e como a gente viu ali no histórico, em casa vai muito bem. Eu tô indo seco no Independente Del Valle, mas acredito que vai ser um jogo bem apertado, hein? Jogo 11, Nacional e Bahia. O Nacional, né, jogou 4 jogos seguidos em casa e sem vencer. O Bahia não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos. O Bahia não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos quando jogou fora de casa. E o Nacional conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. As odds desse confronto, 2.70 para o Nacional, 3.20 para o empate, 2.70 aí para o Bahia. A porcentagem do jogo, 35% para o Nacional, 30% para o empate e 35% para o Bahia. Bahia enfrentou o Santos, né, nesse final de semana. Um jogo muito bom de se assistir. O Bahia, mesmo com alguns desfalques importantes, né, como o Everton Ribeiro, criou muito volume de jogo, teve boas situações de gols. E não tem como dizer, né, que o Bahia não tá jogando bem, né? Precisa acertar um pouquinho mais ali nas finalizações, porque cria bastante, mas os gols às vezes não saem. Foi assim, né, contra o Internacional, assim também contra o Corinthians. Mas aqui a gente pode ver que é uma partida bem equilibrada pelos números, mas pelo que vem apresentando o Bahia, tô acreditando que possa vencer o Nacional mesmo fora de casa. Eu tô indo seco no Bahia tentando buscar essa surpresa, né? Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 12, Paysandu e Goiás. O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 6 jogos foram nenhuma vitória para o Paysandu, 2 empates e 4 vitórias aí para o Goiás. O último jogo foi em setembro de 2024, na casa do Goiás, empate em 1-1. No dia 15 de maio de 2024, na casa do Paysandu, outro empate em 1-1. Esses 2 primeiros jogos pelo Brasileirão Série B. E pela Copa Verde, em maio de 2023, na casa do Goiás, vitória do Goiás por 2-1. As odds desse confronto, 2.42 para o Paysandu, 3.05 para o empate e 3.05 para o Goiás. Porcentagem da partida, 39% para o Paysandu, 31% para o empate, 30% para o Goiás. Essa partida aqui considero ela muito equilibrada porque não dá para saber se as duas equipes vão vir com o time titular. Geralmente é difícil vencer o Paysandu lá na casa deles. E aqui nesse confronto, olhando esses números e pegando informações do primeiro vídeo, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Goiás. Jogo 13, Palmeiras e Cerro Porteño. Nos últimos 5 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 2 vezes, houve um empate e o Cerro ganhou 2 vezes, hein? A diferença de gols 9-5 a favor do Palmeiras. No geral, nos últimos 10 jogos, o Palmeiras ganhou 5, houve 3 empates e o Cerro ganhou 2 vezes. A diferença de gols 18-6 a favor do Palmeiras. O Cerro ele não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos e o Cerro também não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos contra o Palmeiras, hein? As odds desse confronto, 1.28 para o Palmeiras, 5.75 para o empate, 9.50 para o Cerro Porteño. Porcentagem do jogo, 74% para o Palmeiras, 16% para o empate e 10% aí para o Cerro Porteño. Bom, eu não quero falar nada, né, mas não tem como, né? O Palmeiras foi ajudado ontem, né, com mais um pênalti aí polêmico, muito estranho. Mas enfim, o Palmeiras aqui ele vai estar jogando em casa. Na partida desse final de semana, né, mostrou muita consistência defensiva. O Palmeiras tem um bom elenco. Acredito que vai melhorar bastante ainda no decorrer aí da temporada. Eu acho que a torcida tá sendo um pouco ansiosa, né, por pedir mais qualidade de futebol. Mas acredito que o time do Palmeiras está começando a se encaixar. E nessa partida aqui contra o Cerro Porteño, né, nada melhor do que uma vitória em casa, né, para passar mais confiança aí para o elenco. Tô acreditando nessa vitória do Palmeiras. Depois, né, da primeira vitória aí pela Libertadores contra o Sport Cristal fora de casa, né, tem tudo para conseguir mais um bom resultado. Por esse motivo eu tô indo seco aqui no Palmeiras. Jogo 14, Cruzeiro e Moscona.
O Mushiruna, ele não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos quando jogou fora de casa. O Cruzeiro, ele sofreu gols em cada um dos seus últimos 12 jogos, em brincadeira, hein? O Mushiruna sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos. E o Mushiruna, ele conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 5 jogos. Os números de aposta aqui para esse confronto: 1.28 para o Cruzeiro, 5.25 para o empate e 12.0 para o Mushiruna. Porcentagem do jogo: 74% para o Cruzeiro, 18% para o empate, 8% aí para o Mushiruna. Bom, o Cruzeiro, ele perdeu, né, nesse final de semana para o Internacional. Enquanto estava com 11 jogadores, vinha jogando muito bem, estava uma partida bem interessante, mas aqui também, né, uma expulsão muito polêmica, né, acabou atrapalhando os planos do Cruzeiro. Pelo elenco que tem o time do Cruzeiro e essas porcentagens bem altas, mas o Cruzeiro jogando em casa, não tem como, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Se o Cruzeiro perder essa partida aqui, acredito que aí sim a crise tá instalada de vez aí na toca da raposa, hein? Bom, pessoal, essas aqui foram as informações aí do segundo vídeo. Espero demais que essas informações aqui possam te ajudar a melhorar nos seus palpites. Se você gostou das informações e ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais aqui no YouTube. É uma excelente forma de apoiar o canal. Curta, compartilhe esse vídeo e deixa aí seus comentários. Assim como o Bruno, né? Se você vê que tem alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para falar aqui nos comentários. Deixe também, né, seus palpites e informações privilegiadas. Estamos aguardando aí o resultado oficial da Loteca 1177, né? Acredito que haverá vencedores. Mesmo assim, também tô acreditando que o prêmio dessa Loteca 1178 vai ser um pouquinho maior aí para a nossa alegria, né? Agradeço se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!